Graça e paz, irmãos e irmãs, muito boa noite a todos, aqueles que nos visitam também, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos hoje com esse propósito de cultuarmos ao nosso Deus, de louvarmos aquele que é o autor e consumador da nossa salvação, aquele que um dia veio a este mundo, que cumpriu todos os propósitos do Pai para que nós, como Ele, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E não há então um motivo maior para o ser humano celebrar senão aquele em quem nós temos a salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que você participe com toda a alegria do coração, com o coração aberto dessa celebração. Nós estamos aqui para exaltar a Jesus Cristo. E tudo que nós queremos nessa noite, irmãos, que estamos aqui na frente, é sermos usados por Deus nesse propósito. E que o Evangelho de Jesus Cristo seja reafirmado no coração daqueles que já são salvos em Cristo Jesus e possa encontrar um lugar e transformar a vida daqueles que ainda não têm essa experiência pessoal de salvação com Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para isso essa noite. Vamos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar nesse momento o nosso irmão José, diácono José, que fizesse uma oração de louvor, de exaltação ao nosso Deus. E na sequência nós vamos já cantar a nossa primeira canção da noite. Eterno e soberano Deus, nesta hora tão sofrível, Pai amado, em que adentramos no teu santo tempo, Pai querido, neste lugar preparado para ti, Pai querido, para que teus filhos se acheguem até a ti, Pai, no fim único de te louvar, de te bendizer, de te adorar e te adorar em espírito e verdade. E é o Deus amado, a nossa vontade, o nosso desejo, nesta noite, Pai querido. Queremos pedir, Pai amado, que o teu sentido, Pai querido, do princípio, tudo aquilo que muitas vezes quer atrapalhar, Pai querido, a nossa comunhão contigo, Deus amado, para que de fato nós possamos estar com o nosso coração voltado para ti, Deus, para prestar um culto de adoração a ti nesta noite, Deus. Porque tu és o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e tudo, Deus querido, que é em nossa vida, Deus, seja para o louvor da tua glória, porque tu és o único que merece, Pai querido, toda a nossa adoração. Continua Deus conosco, Pai querido, deste culto, Deus amado, que seja feita, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer, Deus usa, Pai querido, teu servo que está na direção mais desse trabalho, Pai querido, nesta noite, para que através da sua vida, Deus venha nos abençoar com a sua palavra, Pai querido, através dos cantos do louvor, Pai querido, de Natal, Pai querido, venha exaltar e bendizer o nome do teu filho amado Jesus Cristo, que se morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, Pai, com cada vida, principalmente os que estão visitando nesta noite, Pai amado, para que se sintam bem no nosso meio, Pai, que possam ter vontade e desejo de fazer a tua presença, Pai, para estar prestando culto da oração a Deus. Deus amado, que tudo isso seja feito no fim único, Pai querido, de te bendizer, Pai, nesta noite. Nós fazemos, agradecendo desde agora e para todo sempre, contornando o nosso pecado e o nome do teu amado Jesus. Amém. Eu convido os irmãos e as irmãs que fazem parte do coral a colocarem-se aqui à frente. Nós vamos ter uma leitura bíblica no vídeo agora e na sequência nós já vamos cantar uma canção. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles como Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim
sairá o dia e há de apacentar o meu povo de Israel. Por isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, pediu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir avisar. Depois eu vi no meio, partiram, e eis que a estrela que viram do oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Mostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, preferidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Irmãos, eu creio que tem um versículo da palavra de Deus, que não há cristão que não conheça, e até pessoas que não professam uma fé cristã devem já ter ouvido, que é o João 3,16. Mas João 3,16 expressa de maneira bem resumida o que é o Evangelho. Nós vamos repetir todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto que resume muito bem o motivo do porquê Deus enviou seu Filho a esse mundo. E muitas vezes, quando nós olhamos esse texto, nós enfatizamos muito a parte de que Ele enviou o seu Filho porque Ele nos amou. Mas a continuação do texto diz que Ele enviou o seu Filho para que não perecêssemos na condição em que nós nos encontrávamos. Ou seja, nós estávamos todos em uma condição de inimizade para com o nosso Criador. Nós estávamos em rebeldia e nós não dávamos, por nosso próprio mérito, motivos para que Deus nos amasse. No entanto, nessa condição, Ele é capaz de dar o seu Filho justo por injustos como nós. E é por isso, irmãos, que nós devemos ter muita alegria em louvar a Deus, porque Ele não nos devia isso. Nós é que estávamos em dívidas para com Ele. No entanto, aprove Ele nos amar e não nos deixar na condição de homens e mulheres perdidos em seus delitos e seus pecados. E Ele nos amou. E a mesma palavra que diz que nós estávamos numa condição onde nós estávamos perecendo na nossa inimizade para com o nosso Deus, o texto diz também que, vindo Jesus a esse mundo, aqueles que eram o seu povo não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e estes que não são nascidos nem de carne, nem de sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, dos quais eu creio que a maioria de nós aqui, se não todos, podem ter a alegria no coração de dizer que fazem parte. Então, que nós possamos nessa noite ter esse momento de reflexão. Jesus veio a esse mundo para nos salvar, uma condição onde nós não teríamos como sair, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, estendeu a mão e nos fez seus filhos, e nós temos esse motivo maravilhoso para celebrarmos nessa noite. Então eu convido nesse momento aqueles que puderem, por favor, coloquem-se em pé. Eu vou pedir ao nosso presbítero Sandro que faça uma oração nesse sentido, colocando as nossas vidas gratas diante do Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia que nos alcança, pela salvação, reconhecendo os nossos pecados, obviamente, mas também reconhecendo o tão grande amor que nos alcançou, que nos faz tão felizes. Santíssimo Deus e amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pela tua misericórdia que o Senhor tem com as nossas vidas, ó Deus. Nós agradecemos e enaltecemos o teu nome pelo teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ele que se compadece das nossas vidas, ó Deus, tem misericórdia de nós e se entregou na cruz do Calvário, tomando as nossas dores, tomando o que era para nós, porque nós, em nossa situação que somos, nós não temos capacidade para sequer se salvar. Por isso nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele ainda fará pelas nossas vidas. Pai querido, nós nos apresentamos diante de Ti, humildes, Pai, diante dos teus pés, porque nós somos pecadores ainda, redimidos no sangue do teu Filho, nós somos pecadores, ó Deus. Por isso nós pedimos perdão. Amém. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, porque nós muitas vezes falhamos ao longo dos nossos dias, nos nossos afazeres, com os nossos irmãos, ó Pai. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, ó Deus. Muitas vezes nós deixamos de te louvar, muitas vezes nós deixamos de orar para Ti, deixamos de falar o Teu nome, pregar o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Nós somos muito gratos a Ti, ó Deus, principalmente pelo Teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos.
e pedir-lhes perdão. Amém. Vamos poder sentar. Agora nós vamos ter uma sequência, irmãos, de 8 canções. Canções e narrações. Depois nós vamos ter uma reflexão e depois terminaremos esse ajuntamento com mais 2 canções no final. Então eu convido já os irmãos da música que se coloquem aqui. E agora nós vamos contar mais um pouco dessa história de Cristo Jesus, nosso Salvador. Seu reino será sem fim. O rei chegou. Desde o início ele já existia. Ele deixou sua glória nas alturas do céu. Tal qual o leão de Judá, vem suprindo tudo o que precisamos. Quando tudo estava perdido, quando toda a esperança de um dia melhor estava no fim, Cristo veio, nos trazendo uma nova vida, um novo amanhecer, um novo futuro que nada nem ninguém pode tirar de nós. Jesus está aqui, nosso Rei está aqui. Sinta seu toque no teu coração, sinta a sua presença profunda no teu coração. Venha, vamos tomar nosso lugar em volta do trono do nosso Rei e adorar. Cristo, Messias.
podia acreditar no que ouvia. O anjo saiu. Maria, o que fez? Com seu coração extasiado, ela rendeu louvor a Deus. Glória, parece tão simples para nós agora. Digo, não temos nós Marias e Josés em volta da casa nesta época do ano? Anjos, pastores, sábios. É como se nós olhássemos o Natal apenas em miniatura, de uma maneira que nos permite pegar em nossas mãos e armar em nossas vidas. Mas, comparando quão pequenos os pastores se sentiram, estando naquela noite, esperando que nada de diferente acontecesse, quando inesperadamente era Natal, a luz, os sonhos. Estou dizendo, se eles estivessem aqui hoje, bem, eu acho que a empolgação
pregação ainda não teria acabado, não mesmo depois de mais de 2000 anos. É por isso que estamos aqui esta noite, juntos, novamente. Por isso nós podemos nos unir e dividir este mistério. Por isso, nós podemos sentir o pulsar do coração dos pastores como se estivessem correndo para a cidade. Por isso, nós podemos entrar no estábulo em Belém e parar e se ajoelhar. E olhar o rosto do nosso Salvador e rir. Por isso estamos aqui esta noite, Senhor. Nós queremos te ver novamente, não do jeito que vemos pintado em decorações de Natal, mas na eternidade, em tamanho natural e cheio de glória. Ó Senhor, meu Deus, ó Cristo, meu Senhor e Salvador, estamos aos teus pés. Ó Senhor, nos mostre a tua glória. Pois amor chegou que o preço achou e onde o meu rei deitou pra dormir, estrelas no céu estão
Embora sendo rei, ele era o pequeno filho de Maria. Não importava a circunstância, ele também era o filhinho de José. Vamos pensar no sentimento que José e Maria tiveram naquele momento em que se tornaram pais. Digo, eles sabiam que o filho era de Deus, mas naquele momento o direito era deles. José o tinha em seus braços, tão pequeno, tão frágil, mexendo suas pequenas mãos e seus dedinhos e com seus inocentes olhos fixos naquele pai. O Salvador do mundo pertenceu a eles, ser educado em sua casa, ser parte de sua família. Eles tinham se preparado para criá-lo de uma forma mais livre. Certamente, Deus sabia disso. Imagine como Maria desejava mostrar o seu filho. Você sabe quem ele é? Ele é meu filho. Olhe como ele é lindo. Ele é meu filho. Segure-o, José. Abrace-o. Ele é o rei que aguardávamos, a nossa esperança. Abrace-o. Vamos juntos abraçar o nosso bebê.
Senhor, nós queremos te abraçar como José te abraçou, com ternura e amor. Queremos te aceitar para que os outros possam ver que o Rei da Glória veio a nós com pele suave, adorar no sorriso e no toque humano. Que a salvação veio e nos encontrou. A salvação chegou a nós em carne e osso. Estava tão perto que eles podiam estender a mão e te tocar. Senhor, quando olhamos em teus olhos, vemos um milagre. E quando outros nos olham, eles podem te ver, ó Deus. Sim, Senhor, eles podem te ver, mesmo se partirem para um lugar distante, mesmo se estiverem cegos pela sabedoria humana, mesmo se não estiverem acostumados a reverenciar alguém, resplandeça. Faça a tua glória brilhar tão intensamente que eles verão tua estrela no céu e a seguirão até o fim de seus dias. De onde estão a caminhar, seus presentes vão ofertar, brilhante estrela lá no céu, guiando está até o lugar. Cruzarão o deserto além, até a cidade de Belém, e quando ao rei puderam ver, renderam seu rosto, disseram sem temor: encontrei meu Salvador bendito, diante dele eu quero me prostrar. O Messias ele é filho do potente Deus, hoje o meu rei eu encontrei. De uma estrela não vou precisar, nem presentes nobres para dar. O Santo Espírito é quem vai guiar-me até meu rei achar. E hoje ao Senhor Jesus, grato sou por seu amor por mim, por sua graça adorarei com todo o meu ser. Sim, hoje eu vou contar. Encontrei meu Salvador bendito, diante dele eu quero me prostrar. O Messias ele é filho do potente Deus, encontrei sim. Encontrei meu Salvador bendito, diante dele eu quero me prostrar. O Messias ele é filho do potente Deus, hoje o meu rei eu encontrei. Hoje o meu rei eu encontrei. Ó, te adoremos ao Senhor. Ao Senhor.
de não ter esperança até não ter dúvida, de estar cercado e sufocado pela escuridão até ser restaurado e nascer de novo por Deus. Como o velho Simeão vivia em volta do templo, esperando por anos e anos a promessa se cumprir, esperando que as noites dessas pessoas tivessem fim, sentado, apenas aguardando. Portanto, estamos aqui esta noite, esperando por nossos sonhos. Ele virá, eu afirmo, o Messias virá. Quando a escuridão fizer tudo o que Deus deixou que fizesse, Cristo virá, trazendo esperança e cumprindo a sua promessa. Senhor Jesus, vem iluminar o mundo, vem brilhar tua fulgurante luz. Como será o estranho no que é seu? Alguém tão grandioso numa humilde manjedoura. Porque um rei sem um palácio ter, Cristo Messias com sua mãe repousa. Como entender que a luz do mundo há de ser ao seu povo que anda em trevas, faz de novo a luz brilhar. Vem brilhar, preciso ver a tua glória, faça resplandecer tua palavra, meus pés guiará. A luz do mundo tu és, na escuridão, ó Senhor, vem ser meu farol. Nos braços meus eu vejo o Salvador, o Deus eterno que reinará pra sempre. A glória do Pai, o prometido Rei, nosso Messias, o Redentor bendito. Como entender o mundo há de ser? Como há de ser? Faz de novo a luz brilhar. Sim, vem brilhar, preciso ver a tua glória, faça resplandecer tua palavra, meus pés guiará. A luz do mundo tu
Convido os irmãos, as irmãs que tiverem aí suas Bíblias, que abram, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Isaías 9, do verso 1 ao verso 7. Nos diz assim a palavra do Senhor.
mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam, quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, quando nós nos deparamos com histórias, sejam elas contadas ou lidas, além do que o próprio texto nos apresenta, no que diz respeito a cenário e contexto, a nossa imaginação também acaba desenhando algumas coisas relacionadas ao mundo daquela história. O texto que nós lemos nos fala que uma luz resplandeceu num lugar, num tempo, num dia e no espaço, especificamente. E nós, além do que o próprio texto nos revela, conseguimos imaginar que tipo de mundo, e que tipo de mundo essa luz brilhou. Essa luz, que como já dizia o outro, é claro que é Jesus. Mas se nós imaginássemos o mundo nosso hoje, e Jesus nascesse literalmente nos nossos dias, qual seria o tipo de mundo que descreveríamos em que Jesus está nascendo? Nós vemos ali que o autor dá algumas características desse mundo, mas nos nossos dias, será que nós vivemos num mundo tão mais evoluído que este? Num mundo tão menos obscuro que esse em que Jesus nasceu? E mais, como nós já lemos lá no início do culto, a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos por Ele, para que nós não perecêssemos. E será que nos nossos dias ainda consegue-se imaginar, as pessoas ainda conseguem imaginar a necessidade de um Messias? Por que Jesus teria que vir ao nosso mundo hoje? Ou será que hoje nós não necessitamos mais de redenção, de salvação? Hoje nós estamos muito bem, muito lúcidos, temos pleno discernimento da nossa vida, do que é necessário para vivermos de maneira a realmente termos êxito em tudo aquilo que fazemos e somos, a ponto de não necessitarmos mais desse Redentor. E quando nós pensamos também em glória e em reinado, qual a perspectiva que nós temos de reino nos nossos dias? Então, irmãos, esse texto aqui nos fala algumas coisas muito maravilhosas. Primeiro que o texto diz que essa luz ela brilha num mundo de escuridão. Nós podemos imaginar um grande teatro, irmãos, que enquanto as luzes estão apagadas, nós não conseguimos ver nada, nem cenário, nem história. Por mais que os atores estejam lá preparados para representar alguma coisa, a não ser que a luz acenda, eles não têm como desenvolver nada. E aqui o texto fala que, olha, é um mundo obscuro. A primeira parte do texto, do primeiro versículo do texto que nós lemos diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Então era um mundo obscuro, as pessoas careciam de discernimento, de iluminação, de clareza. Era um mundo de incertezas, não muito diferente dos nossos dias. Por mais que muitas vezes a gente arrogue para nós muita sabedoria, muito entendimento, as pessoas continuam tão perdidas quanto no dia que Jesus veio a esse mundo, a não ser que para elas já tenha brilhado também essa luz. Porque o texto que diz que esse mundo era obscuro, há também ali uma promessa
e que não continuará dessa maneira. Mas olha, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Essa terra, ali essa região, né, da Galileia, de Naftali, dessas tribos ali de Zebulon, era uma região desprezível. Desprezível primeiro, como o texto diz ali, pelo próprio Deus, porque por conta das desobediências do povo de Deus, por vezes eles experimentavam o fato de que Deus os deixava serem oprimidos pelos seus inimigos, porque eles eram tão obstinados no seu pecado que eles viviam debaixo da opressão daqueles que estavam à sua volta, nesse caso aqui, dos assírios. Então eles experimentavam a opressão, e ainda esse resquício do cativeiro e toda a opressão que os assírios impunham sobre a vida desse povo. E aqui eles olham, mas só que no primeiro tempo existe esse cenário de desaprovação do próprio Deus, de desprezo, mas não continuará dessa maneira. E é interessante porque essa terra da Galileia, que é a partir de onde Jesus também começa o seu ministério, e é onde em Nazaré viviam José e Maria, era uma terra que até aos olhos dos homens também era desprezível. Tanto que há aquele episódio, né, onde Natanael, lá em João 1, verso 46, ele pergunta, quando ele começa a ouvir acerca de Jesus, ele fala: pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Então, Nazaré não tinha muita moral entre o povo e também experimentava a desaprovação do próprio Deus. Mas há também, por meio do profeta, a promessa de que essa realidade de desolação, de tristeza, não perdurará. Haverá um período de glória, né? A sequência do texto diz assim: nos primeiros tempos, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Há uma luz que brilha ali, e que a partir daquela região vai brilhar universalmente, né? É interessante porque nós, irmãos, somos muito limitados nos nossos desejos, nos nossos anseios, e Israel não era diferente. Tudo que eles almejavam era um redentor que tão somente os libertasse dos seus inimigos fronteiriços, dos seus inimigos civis e militares, né? Só que ali, quando se fala dessa luz que brilha na Galileia, é uma luz que vai ter um esplendor universal e em todas as dimensões. É muito mais abrangente e profunda do que os homens podem esperar. Então, há ali uma promessa, né? E Jesus, nós percebemos que ele é esse que, inclusive quando esse texto é citado por Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, verso 17, ele fala que, olha, Jesus volta para Galileia para que se cumpra essa profecia feita 700 anos antes, e ele diz que Jesus começa a pregar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Começa a se cumprir então plenamente aquela profecia proferida por Isaías, essa promessa de glória para uma terra desolada, para a qual Jesus veio ao mundo. Na sequência, irmãos, então o que nós vemos aqui é que existe um cenário, né, de juízo, de desprezo, mas há também uma promessa futura de glória. E na sequência nós percebemos que essa luz, ela não brilha só para que se veja o cenário onde a história vai se desenrolar, mas ela brilha para que os autores tenham a direção correta para se desenvolver nessa história. Olha o que diz o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus é luz não só sobre as instabilidades do mundo à nossa volta, né? Essa luz veio ao mundo não só para que nós tivéssemos clarezas em relação às instabilidades econômicas, políticas, civis, mas para que o homem pudesse ser esclarecido a partir do seu interior, a partir do que ocorre no seu coração, dos seus conflitos internos, a partir da idolatria e da violência que brota no coração do homem e que se desdobra em todos esses outros acontecimentos. Então Jesus é essa luz que brilha não só para que as pessoas agora tenham uma noção de onde estão, mas também para que tenham uma certeza e uma noção de quem são.
E é maravilhoso nós percebemos isso, irmãos. Quando nós nos deparamos com Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Porque ou nós vemos quem nós somos, toda a nossa feiura e o quanto dependemos da graça e da misericórdia dele e somos por ele transformados, ou então nós somos repelidos por essa luz e continuamos nas nossas obras indevidas, nas nossas práticas que não são do agrado do Senhor. Agora é fato que quando nós nos deparamos com essa luz e quando nós nos aproximamos diante dela, é a melhor oportunidade que nós temos de não sermos mais quem nós éramos. E é isso que ocorre aqui. Esse povo que agora se depara com quem é, ele também, diante da luz, ele consegue perceber o constante perigo que ele vive, o constante assédio que ele experimenta em relação à morte. Há uma relação constante do homem e da mulher que ainda não tiveram uma experiência com essa luz do perigo, da iminência de receberem as consequências da sua desobediência. E o salário do pecado, como nós sabemos muito bem, é a morte. Então a luz ela consegue evidenciar os perigos da morte iminente que existe sobre cada um de nós. E é por isso que Jesus resplandece nesse cenário de caos e de morte, de inimizade entre nós e o nosso Criador. Tanto que lá em Efésios 2, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A luz que brilha no mundo e que é Jesus, ela serve para que nós vejamos onde estamos e para que vejamos quem nós somos. E uma vez que nós nos deparamos com quem nós somos de fato, irmãos, não há outra coisa a não ser nos humilharmos na presença do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e sermos por Ele transformados. E uma vez que nós somos por Ele restaurados, há ali também por parte do profeta um testemunho dessa redenção. Olha o que diz o verso 3. O verso 3 ele diz assim: Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. O profeta se alegra no fato de que o Senhor, que restaura o povo, ele também multiplica esse povo. E como eu já disse anteriormente, irmãos, se há por parte de Israel uma esperança limitada de que ela possa ser tão somente uma nação que prevalece contra os seus inimigos, que um dia terá um redentor, que será um líder militar, que vai fazer com que esse povo prevaleça sobre aqueles que os oprimem. O fato é que Deus em Cristo Jesus promove uma libertação muito maior e muito mais bonita, muito mais abrangente e profunda do que esses irmãos esperavam. Não é? Porque Deus em Cristo Jesus, Ele não só abençoa uma nação, mas Ele constitui uma nação que é feita de povos, tribos, línguas e nações, que é a igreja do Senhor Jesus. E esse povo celebra diante do seu Redentor. Esse povo se alegra diante daquele que o redimiu. Selados pelo Espírito Santo, eles se alegram e festejam. Ele usa ali até de duas figuras, Ele fala, olha, da mesma maneira como as pessoas quando colhem o fruto dos seus trabalhos, ou então quando vencem uma batalha e recolhem os despojos. Mas a verdade, irmãos, que a nossa celebração é muito maior que esta. O povo de Deus celebra, e ali nós vemos também na sequência, do verso 4 ao verso 6, alguns porquês da alegria do povo de Deus. Primeiro, porque esse povo celebra porque Deus o libertou de toda a opressão. Olha o que diz o verso 4. Ele diz assim: Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Lá no capítulo 10, logo ali na outra página, verso 26, ele diz assim: Porque o Senhor dos exércitos
agitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Deus, irmãos, em Cristo Jesus, promove uma libertação que é muito maior do que estas que esse povo já experimentou. Ali ele cita a vitória sobre os midianitas, né, os filhos de Midian, sobre o Egito. Só que nós sabemos que em Cristo Jesus a libertação ela é muito mais ampla e ela não fica só nesse plano, né? Deus em Cristo Jesus nos livra da opressão de Satanás, do mundo e da carne. Deus em Cristo Jesus nos promove uma salvação tamanha que nós não precisamos mais viver temerosos por conta das acusações que o inimigo das nossas almas muitas vezes tenta impor sobre nós. Jesus na cruz encravou todo o espírito de dívida que havia contra nós, está pago, né? E o texto diz que ele expôs Satanás e as suas hostes ao ridículo, né? De modo, irmãos, que nós não precisamos mais viver temerosos, como se a qualquer momento Deus pudesse nos condenar, porque Deus em Cristo Jesus promoveu uma salvação plena, perfeita, e que toma conta de todos os setores da nossa vida. Nós também não podemos viver temerosos em relação ao mundo, aos sistemas dessa terra. O máximo que eles podem fazer é agredir o nosso corpo físico, nos matar fisicamente, mas nada podem fazer que possa quebrar a nossa comunhão com o nosso Deus, que está restaurada de uma vez por todas. E mais, a salvação, a libertação que nós experimentamos em Cristo Jesus, mais do que qualquer libertação e qualquer vitória política que a gente possa ter nesse mundo, qualquer vitória civil, em qualquer competição humana, ela também nos dá a habilidade, capacitação para vencermos até os nossos próprios impulsos, os nossos próprios vícios. Nós lutamos basicamente, irmãos, como cristãos e cristãs, contra esses três inimigos: Satanás, o mundo e a carne. E nós sabemos que talvez o pior desses seja justamente a carne, o nosso ego. No entanto, nós não podemos nos acomodar com as nossas mazelas, com os nossos maus hábitos, porque se nós somos restaurados em Cristo Jesus, nós temos da parte do Senhor o Espírito Santo que nos torna aptos e nos capacita a vivermos de acordo com o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando nós pecamos, irmãos, nós temos mais que confessar que pecamos mesmo. E não adianta a gente querer usar de subterfúgios, porque não é por falta de orientação e de capacitação dada por Deus que a gente não possa vencer qualquer mazela desse mundo. Então, irmãos, é maravilhoso porque esse povo pode celebrar por conta disso. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o primeiro motivo por que nós festejamos essa luz, esse Redentor que veio até nós, é porque Ele nos libertou de toda e qualquer opressão. Nós não podemos mais viver, irmãos, debaixo de culpa indevida, debaixo de sistemas que nos oprimem, ou mesmo debaixo da vontade da nossa própria carne. Porque se o Espírito habita em nós, nós temos como caminhar de maneira a honrar ao nosso Deus. Um outro motivo pelo qual esse povo celebra é porque o Senhor vence a morte e qualquer necessidade que possa existir de morte. Olha o que diz o verso 5. O verso 5 diz assim: Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Irmãos, seja no que diz respeito às lutas que nós possamos enfrentar nessa vida, seja no que diz respeito à tentativa e às lutas que nós devemos ter para prevalecermos como povo de Deus, nós não temos mais a necessidade de querer prevalecer contra qualquer pessoa que seja, contra qualquer sistema que seja, por meio de força ou de violência. A nossa luta em Cristo Jesus, ela fica muito bem clara de que é em outro campo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios 6, verso 12: Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós lutamos contra quem estimula os sistemas desse mundo à maldade, e não necessariamente contra o próprio sistema, contra a própria ideologia, contra as pessoas que disseminam as coisas que estão à nossa volta. É muito triste, irmãos, quando o povo dito evangélico, ele entra em algumas coisas desse mundo, no curso desse mundo, e se deixa tomar por um espírito beligerante, bélico, guerrilheiro, quando acha que pode e deve resolver as coisas na força bruta, quando não há mais necessidade disso. Nós, obviamente, se o nosso país for invadido, ou se alguém entrar na nossa casa, nós temos o direito de nos defender, mas nós não somos aqueles que prioritariamente usam desses meios para prevalecer, para que a verdade que nós queremos pregar ou disseminar prevaleça. Não são os sistemas desse mundo que vão garantir que realmente o Evangelho avance. A igreja, ao longo da história, irmãos, todas as vezes que ela quis se utilizar dos aparatos desse mundo para querer prevalecer, para achar que com isso ia conseguir fazer com que o cristianismo, o Evangelho avançasse, ela cometeu erros terríveis, coisas vergonhosas e tremendas. Uma coisa que talvez seja das que as pessoas que estudam teologia mais desejam quando começam a fazer um curso é estudar a história da igreja. E é muito bom, mas quando nós começamos a estudar a história da igreja, irmãos, nós vemos cada coisa que você imagina, como que gente dizendo que a igreja do Senhor Jesus foi capaz de praticar tais coisas, em nome de Deus. Por quê? Porque acha que a sua luta tem a ver com as forças, com os sistemas, com os aparatos desse mundo. E muitas vezes nós, agindo dessa maneira, só demonstramos a nossa incredulidade. Sabe, a gente fica morrendo de medo com o que o sistema desse mundo possa fazer com a cabeça dos nossos filhos. Só que nós não nos colocamos diante de Deus em oração contra quem impulsiona os sistemas desse mundo, contra quem induz os sistemas desse mundo a fazer coisa errada. E aí a gente fica querendo tirar de uma escola, colocar na outra, querendo que um partido vença a eleição, que o outro não, achando que essas coisas vão garantir o nosso bem-estar. A igreja, ao longo da história, ela avançou tão somente porque foi capacitada e porque viveu na dinâmica do Espírito Santo. Porque se dependesse dos sistemas desse mundo, irmãos, ela já teria acabado há muito tempo, sobretudo quando se aliou com os sistemas desse mundo. Então é isso que nós vemos aqui. Nós não temos que lutar segundo as pessoas, os sistemas desse mundo lutam. E nem nós precisamos querer agradar a Deus também com coisas que não nos dizem mais respeito. Sabe, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios nos moldes do Antigo Testamento. Não precisa mais matar animais, não precisa mais derramar nenhum tipo de sangue para querer agradar a Deus ou alguma divindade, porque Cristo na cruz já cumpriu tudo. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é nele, na sua obra única, perfeita e definitiva, que nós temos tudo quanto necessitamos diante do Senhor. Então Jesus é esse Cordeiro perfeito de Deus, perfeito e propício, né? Lá em Gálatas 4, versos 4 e 5, o texto diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, né, para nos resgatar, para nos redimir, ou seja, no tempo correto, no tempo adequado, nem antes nem depois, né? Jesus é esse que é o Cordeiro perfeito e propício e definitivo, que tira de nós qualquer necessidade, irmãos, de derramarmos sangue, seja do nosso semelhante, ou seja, de qualquer outro ente, para que possamos agradar a Deus. E também, outro aspecto pelo qual esse povo celebra a Deus, irmãos, é porque Deus concede a eles um rei perfeito e soberano. Olha o que diz o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma vez que o reino de Deus se estabelece,
Quem governa é Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem toda a sabedoria, tem todo o poder, que é eterno, não é? E Ele também é esse que promove uma paz que o mundo não pode dar. Não é? E na sequência, então Ele fala do para que tudo isso acontece. Não é? Um rei perfeito para um reino perfeito. No verso 7 ele diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O reino estabelecido em Cristo Jesus, ele é abrangente, profundo, perfeito. Por mais que antes de Jesus tivessem existido alguns reis que também tentaram caminhar com o Senhor, por mais fiéis e devotos que eles tenham sido, eles nunca tiveram um reino que se estendeu suficientemente, que atendeu todas as demandas das pessoas suficientemente, que promoveu paz perfeita e plena. Tudo isso só é possível em Cristo Jesus. Jesus, Ele é o Rei sobre um reino que é abrangente e plenamente pacífico. Ele é aquele que nos dá uma paz que esse mundo não nos pode oferecer. É uma paz que excede todo entendimento, porque esse reino do qual Jesus é o soberano é estabelecido pela cruz, por um sacrifício perfeito, por alguém que foi capaz de ser obediente até a morte e que recebeu do próprio Pai um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Também nós percebemos nessa luz que brilha no mundo, que é Jesus, a promessa de Deus plena e eternamente cumprida. Deus, em Cristo Jesus, estabelece tudo aquilo que Ele havia prometido, e esse reino é estabelecido, obviamente, irmãos, no amor do Deus Todo-Poderoso. O texto ali termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que Ele estabeleceu, Ele é fiel à sua aliança que Ele estabeleceu para com o seu povo. É por isso que mesmo Ele, muitas vezes, corrigindo, punindo o seu povo, Ele está sempre disposto a fazer com que os cenários de desolação, sejam eles nacionais ou pessoais, sejam transformados em restauração, por meio da restauração em glória. Ele está sempre disposto a redimir o seu povo. E Jesus é esse Rei que é soberano e pessoal, e que nos faz ver o que é realmente o seu reino. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 14, verso 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é estabelecido pelos valores desse mundo, pelas aquisições, pelos status que dão a entender o que seja um reino, que seja um rei nessa vida. Não, pelo contrário, isso tem a ver com os valores ensinados e vividos pelo próprio Cristo. E por isso que o próprio Jesus ensina, lá em Lucas 17, versos 20 e 21, que esse reino, ele não tem visível aparência. Ninguém pode dizer que esse reino está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. A partir do momento que vocês veem a glória de Cristo, se humilham diante da miséria que essa glória revela e confessam que Ele é o Redentor das suas vidas, vocês tornam-se discípulos de Cristo e membros, súditos desse reino. Então, irmãos, o que nós podemos guardar aqui é que Jesus é essa luz que dissipa as trevas. As trevas à nossa volta nos dão o discernimento para que enxerguemos o que está acontecendo, mas, sobretudo, as trevas que muitas vezes obscurecem o nosso entendimento a partir do nosso coração. Jesus é o Rei que dá direção diante de toda incerteza humana. Só nele nós realmente podemos caminhar em triunfo e podemos experimentar cenários de transformação. Que Deus nos ajude, irmãos, a valorizarmos o fato de que um dia essa luz
brilhou diante de nós. E pelo Espírito nós entendemos quem era o Senhor das nossas vidas, a necessidade que tínhamos de sairmos da condição de inimigos de Deus, e também, uma vez que essa luz brilha e essa realidade de salvação se estabelece na nossa vida, nós temos todos os motivos para glorificar, para celebrar e para festejar como nós estamos fazendo aqui hoje. Essa luz que brilhou lá a partir da Galileia, no nascimento em Belém, mas ministerialmente a partir da Galileia, chegou até nós. Ela não ficou limitada a um lugar, a um tempo, a um espaço, não foi algo esporádico, é algo que é um esplendor que alcança todo mundo, e do qual nós recebemos esses raios também, e pelo qual nós podemos adorar e se alegrar. Vamos orar nesse momento e depois nós vamos encerrar, irmãos, esse período com mais 2 canções. Santo e eterno Deus, graças te rendemos por Jesus Cristo, a luz do mundo, o Rei dos Reis, diante de quem nós estamos, ó Deus, e diante de quem nós nos submetemos. Reconhecemos sim que muitas vezes ignoramos as orientações, ó Deus, que essa luz mostra. Muitas vezes nós somos obstinados nas nossas decisões, mas nós te damos graças porque assim como o Senhor fez com o seu povo, descrito no texto, que mesmo em face a toda a desolação, consequência da desobediência, ainda assim o Senhor está disposto a promover glória, a restaurar os caminhos, a Deus, a colocar novamente o seu povo no caminho seguro, Pai. E essa é uma realidade que alcança nós também. Ó Deus, nós te damos graças porque celebramos aquele que é soberano sobre tudo, sobre todos, e que nós possamos cada dia mais ser trabalhados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, a ponto de que o nosso caráter se submeta ao senhorio de Cristo Jesus. Nós nos dizemos cristãos, mas que cada dia mais nós também possamos ser discípulos de Jesus, homens e mulheres que aprendem de Jesus, que submetem a sua vontade, a sua direção, Pai. Que o Senhor aplique a Tua Palavra a cada coração, nos fortaleça na fé que Cristo Jesus nos legou, ó Deus, e que nós possamos caminhar esperançosos até o dia em que tudo aquilo que é resquício de um passado sombrio vai ser totalmente dissipado quando nós estivermos com Cristo e não mais houver nenhuma possibilidade de obscuridade. Mas enquanto estivermos aqui e as nossas visões ainda forem limitadas, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que a gente possa caminhar olhando para a luz do mundo, para aquele que realmente pode nos dar direção. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Um reino que nunca terá fim.
Tu és o amado do grande Deus, manhã brilhante, ó Santo Rei. Oh, tu és o princípio, tu és o fim, e teu nome é digno, ó Senhor. Estremeço ao pensar que estarei diante do santo trono a cantar. Filho és de Deus, que foi, que é e que será. Glória, do meu eterno Rei, de tudo és Senhor, de tudo
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, nesse momento, encerrando esse período aqui de culto público, mas que essa mensagem possa perdurar no coração dos irmãos aí ao longo da vida, não é? Porque é isso que faz a diferença. Nós damos graças a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui presente hoje, cada irmão de outra igreja, os visitantes. Nosso pedido é que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e por meio das suas vidas outros também possam ser abençoados. Nós damos graças a Deus pelo empenho de todos os irmãos da comunidade aqui, para que a gente pudesse cultuar a Deus com essa alegria hoje, né? O empenho dos músicos, né? Que compareceram aos ensaios, do Isaac, que teve paciência, né? Ali conosco, trabalhou aí arduamente. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja também, que orou por ele, teve recentemente uma dificuldade aí em relação à sua saúde, mas graças a Deus estamos aqui. Tudo ocorre para que as coisas aconteçam no tempo que Deus estabelece, né? Talvez num outro período não fosse tão abençoado quanto está sendo no dia de hoje. Nós também, irmãos, queremos convidá-los a participar conosco agora de uma janta ali atrás. Nós não costumamos passar em branco quando nos ajuntamos, sempre tem algo pelo qual a gente possa compartilhar, onde a gente vai poder conversar. E em relação às visitas, eu reforço aqui, né, que Deus os abençoe. Não sei se todos são ali da igreja do Isaac, então Deus os abençoe, para que a gente possa fazer outras cooperações aí, né? E os demais também que estão aqui conosco essa noite, aqui os nossos irmãos da igreja da São Paulo. São Paulo, tá. É que eu achei que era daqui de Santa Rita, de alguma coisa bem assim, né? Não. Então que Deus os abençoe também, são conhecidos da casa mais do que meu, né? Que Deus os abençoe, tá bom? Aqui também, né? Os irmãos são de Franca, Deus os abençoe. Como qualquer fase nós costumamos dizer para aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre. Então agora, irmãos, nós encerramos esse período aqui e vamos nos dirigir até ali atrás, onde vamos compartilhar agora um alimento físico, né? E também de algumas conversas sadias. Deus abençoe.